vou gravar, tá? E aí, na tela principal, tem isso aqui. Deixa eu confirmar que eu botei para gravar, que eu tô ficando doido. Não, tá gravando mesmo. Então, membrana plasmática, que é a primeira coisa que está sendo falada naquele livro lá, que são dois livros que vocês receberam que tem biologia, química e física, né? Em um dos livros começa pela membrana plasmática, que eu acho que é o assunto que a gente tem que iniciar, que é o assunto mais introdutório. Na verdade, tinha outras coisas que eram desde a origem do universo, origem da vida, a formação do planeta, água, como é que forma água no planeta e outras coisas que foram retiradas, né? Que eu vi com as outras turmas nesse meio tempo que vocês não estavam ainda presentes, né? Mas todas as turmas eu vou começar essa semana sobre isso. Então vocês estão tendo o mesmo calendário das outras turmas, tá? Então todo mundo vai começar a ver isso aqui agora. E a membrana plasmática, ela é a membrana que fica por fora cobrindo as células, quer seja a célula com núcleo ou célula sem núcleo. Todos os organismos, eles têm membrana plasmática. Todas as células têm membrana plasmática de uma forma ou de outra, mas de um modo geral todas são muito similares. Então, ela é formada por uma dupla camada lipoproteica, que ela é de lipídios e proteínas. Então, a gente vai ter esse vermelho aqui, eles são lipídios, e a gente vai ter as proteínas, que são essas barras aqui que estão mergulhadas no meio deles. Cada cabecinha dessa daqui, ela é solta e ligada só bioquimicamente. Então ela começa a flutuar, meio que flutua e elas estão agregadas juntinhas ali. Então elas não são exatamente presas, elas são agregadas quimicamente, tá? Mas elas têm o poder de, por exemplo, essa membrana, essa proteína aqui, ela pode rodar aqui dentro. Por quê? Porque essas bolinhas elas permitem esse trânsito dela aí. Isso vai ser muito importante para quando a célula for se dividir, para quando ela for alimentar ou quando outros órgãos que também organelas citoplasmáticas que fazem parte da célula e que são dessa mesma estrutura de membrana, elas vão é, existir também, né? E isso vai ser importante para a função biológica de cada uma delas. Então, essa camada aqui dessa membrana, ela é fosfolipídica. Então, isso daqui são os fosfolipídios, que eles têm essa camada de cima que ela tem tolerância à água, e essa daqui de dentro, ela não tem tolerância à água, ou seja, essa daqui é hidrofóbica e essa aqui é hidrofílica. Fílica é que aceita, que gosta. Tem aceitação. Então, essa parte aqui, ela. Deixa eu botar aqui um ponteiro para a gente ver, um apontador. Então, esta parte aqui, ela tem tolerância à água e essa toda aqui não tem tolerância à água. E isso serve para quê? Para fazer o controle de entrada e saída de água de dentro da célula. Então ela vai precisar, não é tão passivo, né? Vai ter, em alguns casos, ela vai ser bem ativa para controlar a entrada e saída de água. A membrana plasmática ela vai ter a função de proteção, né, de ter permeabilidade seletiva. Então, só algumas coisas que vão entrar, algumas coisas que vão sair, dependendo do interesse da célula. A sua composição química é de lipídios e proteínas. Já mostrei para vocês, aquelas barrinhas lá eram os lipídios e dentro dela a parte vermelha era a parte azul era a proteína e a parte vermelha os lipídios. E as propriedades dela, ela é elástica. Por que ela é elástica? Porque ela não tem os fosfolipídios e as proteínas, eles são aderidas quimicamente, mas elas não são presas, agregadas uma a outra obrigatoriamente naquele momento, naquele local. Então isso permite que ela tenha flexibilidade e que ela possa se regenerar mais fácil também. E a gente vai ver isso mais para frente um pouco.
Então, essa aqui é a parte que é de fosfolipídio, tá? Então, essa parte que gosta de água, essa aqui não gosta de água. E aqui estão as proteínas. Essas proteínas, elas podem andar por aqui. Isso aqui é o glicocálix. Glicocálix é como se fosse uma chave. Outra parte da célula ou outra célula, ela vai ter que se juntar, quando ela se encostar nesse glicocálix, é que a célula reconhece ela ou não e ela permite a entrada ou não. Os vírus por exemplo, do Covid, ele não tinha um glicocálix que se ligava aqui, enquanto ele estava no morcego. Quando ele passou do morcego para a gente, isso daqui se alterou e permitiu que o vírus entrasse na nossa célula. E aí o vírus entra na nossa célula e lá ele se reproduz, tá? Então isso daqui é como se fosse uma chave e ela é importantíssima por isso. E a proteína ela vai ajudar na entrada e saída de substâncias da célula. O modelo da membrana plasmática é denominado mosaico fluido porque as moléculas de proteínas não estão fixas, e sim mergulhadas entre as moléculas de fosfolipídios. Esse modelo foi proposto por Singer e Nicholson. A membrana possui uma porção hidrofílica, que corresponde às camadas externas da célula, essa daqui, e a porção hidrofóbica, que corresponde à parte interna da membrana, que é essa parte aqui. Qualquer coisa vocês me interrompam, tá bom? Tá bom. A membrana plasmática, ela tem várias especializações para aumentar a superfície de absorção, né? Ela tem microvilosidades, por exemplo, que são essas entradas aqui, ó. Isso daqui ela serve para quê? Aumentar a área de absorção. A nossa língua, ela é cheia de microvilosidades, que é para quê? Aumentar a área de absorção, que é por onde a gente vai sentir sabor, né? Então, a nossa língua tem isso. Ela é encontrada no epitélio de revestimento do intestino, onde aumenta a superfície de absorção de nutrientes. A gente vai ter invaginações de base, que são essas invaginações aqui, ó. Ela vem entrando muito mais na célula. Isso serve para quê? Aumentar a superfície de absorção, por exemplo, da água nos túbulos renais. Então, a gente vai ter várias absorções, várias entradas dessa daqui, que é para ele absorver água melhor. Então, ele pode ser meio para fora ou meio para dentro. A gente visualiza isso muito bem quando a gente, por exemplo, vê o bucho ou a dobradinha. Deixe-me ver. Olha aqui. Então, esse daqui, ó. A gente vai ter as microvilosidades aqui, ó. Tá? Então é bem isso daqui. E o boi, ele tem 4 estômagos diferentes. Então, numa parte a gente vai achar essa microvilosidade, na outra a gente vai achar essa. São diferentes. Isso vai depender de qual estômago que a gente está falando, né? O boi ele vai ter 4, que é a pança, o folhoso, o barrete e coagulador. Então são tipos diferentes com funções diferentes dentro do estômago bovino. Ah, então ele vai ter essas invaginações de forma diferente. Outras especializações que a membrana plasmática pode ter é fazer esses desmossomos, aqui é o meio extracelular e aqui o intracelular. Desmossomos, interdigitações, ó. Isso serve para quê? Eles são para dar firmeza de uma célula com a outra, que é para não rasgar facilmente. Então, o nosso tecido, ele acaba tendo uma certa elasticidade, mas ele não rasga fácil. Isso por quê? Por causa desse tipo de textura que tem nessa célula. Aqui, olha, a gente vai ter aqui
na pele do rosto, a gente vai ter várias camadas serosas que vão fazer com que a gente não perca tanta água. Mas aqui nos lábios, dentro da boca, na narina, até mesmo nos olhos, a gente vai ter uma célula ligadinha, grudadinha na outra, para que ela seja, mantenha a sua estrutura, mas que ela aguente uma certa tensão. Por exemplo, no olho, nós temos várias células bem fininhas e bem transparentes dentro do olho, e elas estão agarradas porque ela precisa ter um nível de rigidez, né, para ela não rasgar facilmente. Tá? Então, ela vai ter esses desmossomos e essas interdigitações, que são as, 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 as especializações para que ela consiga se manter mais fixa, mais firme. Então, a membrana plasmática, enquanto estrutura, ela tem um modelo mosaico fluido de moléculas proteicas, né, em uma dupla camada lipídica, mas com livre movimentação. Então, as proteínas elas ficam se movimentando ali. Ela tem a função de permeabilidade seletiva e de reconhecimento celular. O que, que é isso? Aquela chavezinha que eu mostrei para vocês. Né? Então, aquela chavezinha que ela vai reconhecer se é uma célula do corpo ou não. Especializações, a gente vai ter microvilosidade, que vão acontecer, por exemplo, no epitélio intestinal, perdão, que servem para aumentar a superfície de absorção, as invaginações de base, que promove o transporte de água, por exemplo, para os canais renais, que vão filtrar a água e excluir o resto, né? Por isso que a gente vai ter liberação de ureia na urina, a água volta e os rejeitos acabam saindo, tá? Os desmossomos, né, e interdigitações que servem para promover a adesão das células, para elas ficarem mais ligadas. A membrana plasmática ela tem o transporte passivo, que não gasta energia. O ativo, que vai gastar alguma energia da célula e em quantidade, que são para moléculas grandes. Então, cada um deles ele vai ter uma função específica e vai usar mais ou menos energia da célula. Alguns usam pouca energia, outros vão usar muita. A gente vai ver aqui. Difusão simples ocorre quando uma substância passa do meio onde ela está em maior concentração para o meio onde ela se encontra em menor concentração, portanto, a favor de um gradiente de concentração sem gasto de energia. Por exemplo, aqui eu tenho mais bolas vermelhas deste lado do que deste. Então, esse aqui está mais denso dessa substância vermelha do que essa. O que, que acontece? Na membrana plasmática, aqui eu tenho sacarose e ela está diluída em água. Aqui eu tenho mais açúcar na água, aqui eu tenho menos. Quando tem a membrana plasmática aqui, o que, que ela faz? Ela permite com que a água e a sacarose ela acabe se equilibrando no sistema. Então, tipo, se ela não consegue puxar a sacarose para cá, ela vai jogar mais água para lá. Mas a ideia é que eles se tornem a mesma concentração para ambos os lados. Então, a ideia é que faça isso. E isso ela vai passar do meio de maior concentração para o de menor concentração. Isso acontece quando a gente vai, por exemplo, para um igarapé. Tu vai para o igarapé, tu começa a tomar banho no igarapé, daqui a pouco tu olha para tua mão, ela está toda inchada de água, né? Porque teu corpo absorveu um monte de água. Quando a gente tem um peixe de água doce, o peixe de água doce, ele fica jogando água para fora do corpo ativamente, porque senão ele vai começar a inchar. O tubarão lá no meio do mar, como a água é muito salgada, é mais salgada do que dentro do corpo dele, ele começa a tentar puxar a água do mar para dentro do corpo dele. Né? Então, o que acontece? Se tu pegar um peixe de água doce e jogar no mar, o peixe de água doce ele vai começar a secar. Ele vai começar a secar porque a água de dentro dele vai ser puxada para fora. Se tu pegar um tubarão e jogar ele dentro do rio Amazonas,
ele vai acontecer o quê? Ele vai começar a inchar. Algumas espécies de tubarão, ela tem o controle osmótico dentro dele. Mas eu não sei se vocês sabem, mas tubarão, eles entram no rio Amazonas. Eu não sei se vocês sabem, mas ali na frente de Mosqueiro, aonde passam aqueles navios, existe o canal mais profundo. E ali os tubarões passam. E existe um tubarão que é chamado de Bull Tiger. Oh, Josh. Shark Bull. Isto. Aí, quando a gente procura a distribuição dele, ah, deixa eu me ver. Mais fácil procurar aqui. Tubarão, Rio Amazonas. Quando a gente vê, olha, estão vendo aqui, né? Foto do dia. Tubarão é capturado no Rio Amazonas. Então, aqui, deixa eu me ver. No Rio Amazonas, tem em Santarém, ó, Tapajós em Santarém. Então, alguns tubarões, eles entram o Rio Amazonas adentro, tá? Ali na frente de Mosqueiro tem tubarão. Meu pai era da Marinha e aí ele ficava pescando na base naval de Valdecães, às vezes à noite. E ele pescava de vez em quando tubarão martelo ali. Tubarão, Rio Amazonas, mapa. Aqui. A área de distribuição dos tubarões, ó, ele entra aqui pelo Amazonas, ó. Então, alguns tubarões, eles têm a capacidade de se adaptar, né, esse controle de concentração que a gente tem aqui. Então, ela deixa de ser ativa, ela deixa de ser simples para ser ativa. Deixa eu ver aqui se entrou, mais algum aluno falou ali no grupo do Zap. Bem, então, aqui que ela vai acontecer? Difusão simples. Tem essas proteínas, aqui são os a camada fosfolipídica e aqui a camada proteica. Ela abre uma passagem e aí o que tiver mais denso vai para onde tem menos denso. E isso sai por difusão simples sem gasto de energia, tá? De onde tem mais para onde tem menos. Então é a passagem que sai de onde tem mais para onde tem menos. Na membrana plasmática, a gente vai ter essa osmose, que é a passagem do solvente líquido do meio de menor concentração, que é hipotônico, que é baixo, hipo, para o meio de maior concentração, que é o hipertônico. Hiper é muito, né? Através de uma membrana semipermeável até o estabelecimento de uma igualdade de concentração, que é a isotonia, que é igual. Então, hipo é baixo, hiper é grande e iso é igual. Então, o que acontece? Nós vamos ter uma membrana ali e nós vamos ter, olha, o hipo, ele manda o solvente para cá, para o hiper. O ideal é que eles estejam no sistema de isotonia. Quando você tem muito solvente para pouco soluto, o que é o soluto? É a concentração, né? É o sal, é qualquer substância dessa daí. Mas vamos pensar em sal. Se eu tenho muita água e pouco sal, eu tenho o meio hipo. Aqui eu vou ter o hiper, que é o quê? Muito sal e pouca água.
Naturalmente, o solvente, que é a água, vai passar daqui para cá até achar o ponto de isotonia, que é o equilíbrio entre os dois. Tá, ok? Até diluir esse hiper com a água que estava aqui no hipo. Então, quando eles estiverem isotônicos, eles vão estar iguais. Ele perde para este que vai ganhar. Nas células, por exemplo, a gente pegar hemácia. Hemácias são células sanguíneas responsáveis pelo transporte de oxigênio e gás carbônico do sangue. Então, ela passa pelo pulmão, se enche de oxigênio, e aí ela vai circular no teu corpo. Quando ela circula no teu corpo, ela deixa o oxigênio e pega o gás carbônico, continua circulando pelo corpo. Quando ela passar no pulmão de novo, que tu expirar, tu joga fora o gás carbônico. Quando inspira, tu enche de oxigênio, aí o oxigênio passa para a hemácia e ela joga o gás carbônico, que é quando tu expira. Então, quando tu inspira, tu joga oxigênio dentro da célula, da hemácia, e aí a hemácia libera o gás carbônico, que é quando tu expira. Então, a hemácia ela tem essa função. Elas são células anucleadas, hemácia não tem núcleo, ela vai ter uma vida útil no teu corpo de 90 a 120 dias. Depois disso, ela vai e morre no teu baço. Elas são formadas dentro A gente vai ver isso na aula de tecido conjuntivo, que para formar o tecido sanguíneo, que o sangue é um tecido, as células elas são formadas dentro do osso da gente, aí vai formar as hemácias. E as hemácias caem na circulação sanguínea. Tem uma duração de 90 a 120 dias, depois elas vão e morrem no pâncreas, né? Elas são anucleadas, elas não têm núcleo, elas não se reproduzem. Ela tem um ciclo de vida curto e é só isso e pronto, né? Então, ela tem esse formato aqui. Quando você coloca ela no meio isotônico, que é o meio tá na mesma quantidade de salinidade de dentro da célula, ela fica em equilíbrio. Ela tá igual, ela fica sempre se mantém da mesma forma. Então não acontece nada. Quando ela vai para o meio hipertônico, ou seja, tem muito sal aqui fora, a água de dentro da hemácia sai e a hemácia resseca. Tá? Você lembra que eu falei do peixinho, quando eu pego o peixe de água doce e jogo no mar, que ele começa a perder água? É exatamente isso aqui que acontece com ele. Tá? Então, por quê? Porque aqui tem muito soluto para pouco solvente. Então ele vai puxar o solvente daqui de dentro, que é a água, que é o solvente universal. Se ela está no meio hipotônico, ou seja, praticamente não tem sal na água, ela incha. Por quê? Porque ela tem sais dentro dela naturalmente. Mas aí, se não tiver sal nenhuma do lado de fora, o que que vai fazer? A célula vai puxar a água para dentro dela. E aí ela vai inchar, que é o que acontece nas nossas mãos quando a gente vai para a água, passa muito tempo numa água doce, por exemplo. Tá? Até aí tá ok? Sim. Tá na mão. Então, na membrana, na célula vegetal, a célula vegetal ela vai ter uma parede celular aqui, que vai dar estrutura nessa parede, né? O que que vai acontecer? Quando eu coloco ela no meio hipertônico, ela vai perder água e ela vai ficar, olha, a parede ela continua aqui, a célula ela se encolhe toda porque ela vai perder a água, né? Quando ela está no meio hipotônico, o que que vai fazer? Ela vai puxar a água para dentro dela. Então ela vai ficar, olha, toda túrgida, mas ela vai ficar dentro daquele limite da parede celular. Então ela vai ficar assim, tá? Então, no meio isotônico ela fica normal, no meio hipertônico ela perde água e resseca, ela vai ser, ela vai ser,
Ela vai perder água para o meio. É a mesma coisa que você pegar, por exemplo, a tua salada. Tu vai pegar um tomate, corta um pepino, tu corta. Quando tu joga sal, né, e deixa por muito tempo, tu vai ver que ela vai começar a brotar água ali. Porque o sal está puxando a água de dentro do tomate, de dentro do pepino para fora, tá? Então acontece isso aqui, ela fica plasmolizada. E quando ela vai para o meio hipotônico, ela vai ficar túrgida, ela vai ficar cheia, cheiona de água ali, que é a deplasmólise. Aqui a gente olhando, né? Ela fica retraída, a estrutura dela se mantém, tá? A estrutura na célula vegetal, que tem parede celular feita de celulose, ela se mantém. E a membrana aqui dentro, olha, ela solta, que ela fica, né, com o material de dentro da célula, perdeu água e ela vai ficar plasmolizada. Então, a gente vai ter também a difusão facilitada, que é a passagem de substância através da membrana plasmática com a ajuda de um facilitador, que são chamados de carreador de membrana, permeases, que são alguns tipos de enzimas, tá? Que é um tipo de proteína que vai ter uma função específica de ligar uma coisa, de movimentar alguma coisa, mas ela se liga e vai fazer um movimento. Ó, por exemplo, glicose. A gente precisa que a glicose, você comer um bombom. Esse bombom tem glicose, ele vai entrar no teu corpo, né? Para entrar na célula, acontece isso daqui. A glicose ela vem, se encaixa. Isso aqui é a membrana plasmática, tá? Ela se encaixa nessa proteína, que é uma enzima, e ela vai jogar para dentro da célula. Então ela pega do lado de fora, agarra, vira e joga para o lado de dentro. Então ele vai usar esse facilitador, mas isso usa energia para fazer essa virada dessa proteína para jogar para dentro. Então ela faz isso, ó. Pega de um lugar e joga para dentro. Pega o que está no meio e joga para dentro. O transporte ativo é a passagem de substância através da membrana plasmática contra um gradiente de concentração e com gasto de energia, que é o ATP. Por exemplo, bomba de sódio e potássio, que é encontrado dentro da nossa célula. O potássio é encontrado em maior quantidade dentro da célula, enquanto o sódio é encontrado em maior quantidade fora da célula. Portanto, a tendência é a correr a difusão simples. Porém, tem uma bomba que vai jogar potássio para dentro da célula e sódio para fora, mesmo contra o gradiente. E isso aí acontece quando? No teu neurônio. Quando você toca na ponta do dedo, a gente vai ter um axônio. O que é um axônio? Deixa eu botar aqui. Axônio. Neurônio. O neurônio é isso daqui, ó. Essa aqui tá melhorzinha. Aqui fica dentro do nosso cérebro e vem um bracinho desse enorme até a ponta do teu dedo. Quando isso daqui toca na ponta do teu dedo, a polarização que está aqui, ela está estável. Positivo e negativo, dentro e fora, o que acontece? Ele joga potássio ou sódio para dentro ou para fora e muda a polaridade. Quando ele muda a polaridade, ele vem mudando essa polaridade todinha até aqui em cima, que é o sinal elétrico mudando. Então, quando tu toca no teu dedo, por todo o teu braço até chegar no teu cérebro, ele vai fazer essa mudança de polarização, tá? Quando você percebe isso, você já ficou sentindo o teu olho mexendo sozinho? Ou então tu tá com um músculo da tua perna começa a mexer? É mioclonia, né? Um movimento. Só me ajeitar aqui, gente. É um movimento fantasma, por assim dizer.
o teu corpo ele perde o controle, então essa bomba ela fica dando sinal que é para o músculo contrair, e ele fica contraindo sozinho, tá? E acontece isso, às vezes acontece por essa falta de sinal. Neurônio polarização. E é isso que acontece aqui, ó. Ó, quando toca aqui na célula, ele vai mudar de potencial. E esse potencial vai seguindo pela célula toda. Então é isso que acontece. Ela joga potássio ou sódio para dentro. Então tem duas bombas de sódio e potássio. Dependendo do momento, ele vai jogar o sódio e o potássio para dentro ou para fora. Né? Ele vai fazer isso, que é um transporte ativo, vai gastar energia. E esse aqui é o maior que tem. O transporte para grandes moléculas, que é o transporte em grandes quantidades. Ela vai fazer a endocitose. O que é a endocitose? A célula ela abraça o alimento dela. Então ela vai tentar engolir aquele alimento, ela vai fazer um englobamento. Aqui, nesse anterior, a gente estava falando de coisas pequenas, tá? Ó, coisa pequena, uma partículazinha, uma moléculazinha. Aqui a coisa já é maior, tá? Ela vai fazer em grande quantidade. Quando forem objetos sólidos, é a fagocitose. Quando for líquido, é a pinocitose. E ela vai fazer esse processamento para engolir e depois ela vai fazer a exocitose, que é a eliminação disso, que é o cago ou o xixi celular. Então, para tirar líquidos ou sólidos de dentro da célula, os resíduos, ela vai fazer o inverso do englobamento, tá? Que é a plasmocitose, que é a saída de resíduos. Então, repara que tem uma partícula, ela vai fazer uma invaginação, e aí entra aqui, soltou aqui, tá? Entrou aqui, e aqui, olha, ela fecha. Aí tu me pergunta, como é que ela fecha? Por causa daquela estrutura dela, da membrana, que ela é várias estruturas que elas são ligadas quimicamente, mas elas não são presas dentro da membrana. Uma membrana se liga com a outra por desmossomos, mas a estrutura de cada membrana, ela é como se fosse várias coisinhas flutuando. E aí, olha, ela consegue se juntar aqui e separa aqui. Então, o tecido da célula permanece aqui e ela faz um vacúolo aqui dentro, ó. A membrana plasmática, ali era uma substância líquida. Para a substância sólida, ó, ela cria um pseudópode, que é um falso pé. Pseudo é falso, pod é pé. Então, o pseudópode é como se fosse um pé falso que as amebas usam para se locomover, por exemplo, né? Mas aí ela vai fazer esse pseudópode para abraçar o alimento e aí isso daqui vai girar aqui dentro da célula, vai ser digerido e isso aqui vai ser jogado fora pela plasmocitose. Você vai ter o resíduo celular e ele é jogado para fora da célula. É mais ou menos assim, ó. Não sei se vocês estão me vendo. Eu estou aparecendo num quadrinho no cantinho aí, não é? Uhum. Então, só para então, acontece o quê? Tá aqui a substância. Ele engloba assim essa substância e esse saquinho ele vai ficar rolando dentro da célula. E depois, esse saquinho, depois que for tudo digerido aqui dentro, ele vai se junta na célula e ele vai fazer isso daqui, ele revira ao contrário. Então ele joga para fora, tá? E a membrana daqui, ela se junta nessa membrana.
Porque isso daqui é o mesmo material da membrana. A parte de fora é membrana. É mesmo material da membrana plasmática. Então, quando ele joga o resíduo para fora, a parte da bolsa aqui, ela se junta bem aqui e se junta bem aqui e a membrana volta a se reconstituir, tá? Mas aí aqui a gente vai ver isso fagocitose. Aqui, rapidinho para a gente ver. Só adiantando aqui que tá. Então, isso aqui é uma ameba, tá? Isso aqui é um Paramecium aurelia. E a gente vê que tem outras substâncias e outros bichinhos pequenos. Repara, isso aqui é a parte externa da membrana dela. Repara que o conteúdo de dentro dela vem entrando por aqui, ó. Ele vem entrando para onde ela quer andar, ele vem seguindo, vai entrando, ó. E a ideia é que, olha aqui em cima, ele quer abraçar esse Paramecium aqui. Repara que todo o conteúdo dela vem migrando para cá, que é para a área de ação. Qual é a área de ação? É esse daqui, que eles querem comer esse bicho aqui. E aí, olha, esse pedaço vai se juntar com esse daqui, ó. Por quê? Porque a membrana é fluida, ó. Vai se juntar aqui, eles se reconhecem. Aí acabou aqui a decoração dele. Mas é isso que acontece, ela vai fagocitar, ela vai engolir a outra. Deixa eu ver se tem mais algum outro aqui. Células de defesa do nosso corpo. Repare, isso daqui é uma bactéria correndo e essa aqui é a célula de defesa do nosso corpo. Vai correndo atrás dela para tentar fagocitá-la. Reconhece o sinal químico dela e vai atrás dela. E aí fagocita e digere ela. Então esse é o exemplo que ocorre dentro das nossas células de defesa. E aí eles são digeridos e depois os resíduos são jogados fora. Tá? Então, resumindo, nós vamos ter difusão simples, né? Que é do meio onde você tem mais para onde você tem menos substância, então ele tende para encontrar o equilíbrio, né? O transporte ativo, ele vai de onde tem menos para onde tem mais. Ele consegue fazer isso, mas é ativamente, e isso é conforme demanda. Por exemplo, no caso do pulso,
elétrico que acontece nas bombas de sódio e potássio dentro do axônio do neurônio. Ou seja, quando você toca, né, aqui na ponta do dedo, o sinal elétrico é a mudança de polaridade que ocorre dentro da célula. E acontece através de transporte ativo. Difusão facilitada, né? Você tem uma molécula ali na membrana que joga para dentro, ela acaba utilizando também um pouco de energia, mas ela tende a usar pouca energia. E em grande quantidade nós temos a fagocitose, que é para os sólidos, a pinocitose para os líquidos, que é a ingestão de líquidos, a ingestão de sólidos, e a plasmocitose, que é a, 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 o cago celular ou o mijo celular, né? Você vai tirar os resíduos para fora, né? Você vai... Ah, tá me faltando a palavra, né? Só me vem na cabeça o termo cagar. Mas você vai pegar e tirar de dentro da célula aquele produto que não é mais útil, os resíduos. Tá? A célula é formada pela membrana celular. Ou acho. Volta. Não, cão. Aqui. A célula é formada pelo envoltório, que é a membrana celular, membrana plasmática, o seu citoplasma, que é a parte de dentro da célula, as organelas, que a gente já vai ver elas, e o núcleo, aonde você tem o material genético, DNA ou RNA, dependendo da célula, tá? E aí, dependendo da célula, tu nem núcleo tem. O material genético fica espalhado ao redor, né, dentro da célula. Mas aí, como não tem núcleo, o que acontece? Essas organelas que a gente vai ter, mitocôndria, um vacúolo, o retículo endoplasmático granular, o complexo de Golgi, cada organela dessa é formada por uma estrutura de membrana semelhante à da membrana plasmática. Por quê? Por exemplo, o retículo endoplasmático, ele pode ser o retículo plasmático granular ou liso, que eu espero que esse livro mostre, né? O retículo endoplasmático, ele é responsável por fazer síntese de substâncias. Por exemplo, saliva. Tu tá salivando, o que que acontece? Aqui do núcleo, deixa eu botar aqui, opção de ponteiro, pontador. Aqui do núcleo, ele tem o código da ptialina, que é a enzima que tem aqui na tua boca, tá? Então, ele manda para cá o código, faça essa enzima. Então, ele pega o DNA, abre, lê a informação química da enzima e manda para cá. Aqui dentro ele começa a produzir um monte de enzima, tá? Dentro dessas bolsas aqui. Essas bolsas ela vem e joga aqui dentro do complexo de Golgi. Esse complexo de Golgi ele acumula e depois ele vai formar bolsinhas, que são esses lisossomos. O liso ele vem de lise, de quebra. Então, são enzimas que vão servir para quebrar o alimento. Quando tem a fagocitose, vários lisossomos desse se fundem com o fagossoma. O que é o fagossoma? É aquela bolsa em torno do alimento que foi engolido. Então, eu tenho aqui a bolsa, que é feita de membrana, e aí entra esse lisossomo que está cheio de enzima. Ele liga com ela e joga a enzima lá para dentro. Aí a enzima começa a digerir aquele material ali dentro. Quando terminar de digerir, os nutrientes passam para fora. Passam como? Eles vão passar aqui, ó, por difusão facilitada, passa a molécula. Então vai passar de dentro daquela membraninha do fagossoma para fora, que é o meio intracelular. Então o nutriente sai, tá? Então o nutriente sai
e depois de tirar todos os nutrientes, esse fagossoma se junta aqui na membrana e joga fora o resto. Então é o processo de digestão. Mas isso só funciona porque a membrana, ela é um mosaico fluido. Ela tem fluidez e ela consegue se movimentar. Ai, não estou conseguindo mais ficar sentado. Só me ajeitando aqui, mas já vai terminar. Então, nós vamos ter várias organelas dessa e a gente vai ter que estudar cada uma delas. Eu não sei se no outro livro deve ter isso, eu espero que tenha, mas a gente tem que entender isso agora para a gente poder é, entender o funcionamento das células, entender o que é uma glândula. Por exemplo, a glândula ela vai produzir um hormônio. Esse hormônio ele tem a codificação aqui dentro do núcleo. Então sai de dentro do núcleo, vem para cá, ele faz esses hormônios, joga no complexo de Golgi e o complexo de Golgi joga para cá, para fora da célula. Como? Ele vai fazer essas bolinhas, ó, que são os lisossomos, ela encosta aqui e o hormônio feito por essa célula é jogado para fora. Por exemplo, essa célula ela pode estar em contato com uma camada de sangue aqui, tem uma veia passando. Então, o hormônio vai ser jogado para dentro do sangue. Estão entendendo? Mas a gente vai ter que estudar o que é cada organela dessa daqui. Não dá para ver hoje. Mas o interessante é a gente pensar que a maioria das organelas, elas têm a mesma estrutura da membrana plasmática, que é para ela poder funcionar nessa forma, de tanto para digerir as coisas, como para produzir hormônio, para produzir ácido gástrico, para produzir várias substâncias que as células produzem. O olho ele vai produzir lágrima, na boca ele vai produzir enzima, no estômago produz ácido, no intestino ele vai produzir também algumas outras substâncias, hormônios, ele vai produzir várias outras substâncias, que, por exemplo, para digerir o alimento. Então, o ácido quebra no estômago, depois, quando vai para o intestino, vai encontrar várias enzimas no intestino que vai ajudar a quebrar mais o alimento para ser absorvido pelo intestino. Então, isso tudo a gente vai ter que entender nesse primeiro ano, eu espero. E aqui é mais ou menos como é que funciona isso, que é a parte mais importante dessa questão das membranas, tá? Então, a gente tem a membrana do núcleo, que é também parecida com a membrana celular. E aí, olha, repara que ela já vem ligada nessa aqui, que é o retículo endoplasmático rugoso. Ele é rugoso porque ele vai ter uma outra organela presa nela, que são os ribossomos. E essa daqui é o retículo endoplasmático liso, que ele não tem os ribossomos presos. Mas todos os dois, o retículo endoplasmático rugoso quanto o liso, eles produzem substâncias. Essas substâncias elas são armazenadas no complexo de Golgi, que também é feito de membrana, e o complexo de Golgi libera bolsas. Estão vendo aqui, ó, essas bolsas? E essas bolsas elas vão se ligar na membrana celular para jogar para fora, ou então dentro no processo de digestão dentro de uma célula, isso daqui ele vai se juntar com o fagossoma para o fagossoma digerir aquela substância, que foi o que a gente viu aqui, né? Quando o neutrófilo que ele pega, né, ele vai indo atrás. Quando ele coloca para dentro, ele começa a digerir. Então, olha, ele pega, começa a digerir. Então, essa substância aqui, ela começa a se espalhar aqui dentro, que é sendo quebrada pelas enzimas que estão dentro da substância, que foram formadas aonde? No retículo endoplasmático granuloso. Isso, foram jogados no complexo de Golgi, o complexo de Golgi jogou para dentro do fagossoma para ver a digestão.
E aqui é como é que tem a síntese das proteínas, que ocorre da seguinte forma. As informações elas estão todas dentro do núcleo, nas nossas células eucarióticas. Nas células procarióticas, o material genético fica espalhado no citoplasma. Né? Então, a gente tem organismos procarióticos e eucarióticos. Procarióticos não têm núcleo, tipo uma bactéria. Ah, os eucarióticos já têm núcleo, que é as nossas células. Então, pegando aqui da célula nucleada, a informação ela vai sair daqui, né, com um RNA, e esse RNA ele vai se ligar, olha, nos ribossomos. Onde é que estão esses ribossomos? Ligados no retículo endoplasmático rugoso. Então, essa fita aqui é a codificação da substância. Tipo, que substância? Do ácido. Então, ele começa a sintetizar ácido. E esse ácido ele é armazenado aqui, ó, no complexo de Golgi, e ele é jogado para cá. Isso serve para ácido, isso serve para proteína, isso serve para formar cartilagem, isso serve para tudo. Todas as informações do nosso corpo estão aqui dentro do núcleo e ela vai seguir essa sequência de execução aqui. Mas aí a gente precisa entender o que, que é essa cadeia polipeptídica aqui. Né? No outro livro, a gente tinha que ver como é que se dá a formação dessas cadeias peptídicas naturalmente no processo de formação do mundo. Mas, infelizmente, os livros foram mudados. Eu ainda não sei qual é a sequência que os próximos livros vão dar, mas eu pretendo, né, continuar nisso daqui. Eu creio que os livros eles vão passar por isso daqui, mais cedo ou mais tarde. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Aqui eu acho que termina. Professor, Oi. o senhor sabe quando eles vão distribuir os livros? Vocês ainda não têm? Já estavam distribuindo. Não. Hum. Bem, mas eles vão dar. Vocês têm que ir atrás do. Ah, Deus meu. Tem um órgão que ele é responsável pelo atendimento para dar suporte para vocês. Eu me esqueci agora o nome dele. Tá? Mas aí ele vai mandar isso para. Provavelmente vocês devem estar recebendo ou essa semana ou na outra, porque vocês entraram agora, né? Sim. Pois é, vocês que entraram agora vão receber essa semana. Os alunos que entraram lá no início, em fevereiro começou a aula deles, eles só receberam os livros agora, né? Uma semana antes de eu quebrar a perna. Então, sabe, tá muito em cima. Então vocês não estão muito distante deles, mas é só vocês correrem atrás no Dequevais. Eu não me lembro qual é o órgão. Mas eles vão entrar em contato com vocês para vocês pegarem o livro. Vão na coordenação do curso de vocês e cobrem que eles vão dar, tá? Tá bom. Mas é basicamente isso, ó. Cria-se o retículo endoplasmático granuloso, os ribossomos eles vão fazendo a cópia da substância. Essa substância ela vem para essas bolsas no complexo de Golgi. E aí, olha, o complexo de Golgi cria a bolsa e a bolsa se liga na membrana e libera para fora aqui, ó. Então, quando tu tá salivando, tá acontecendo isso daqui, ó. As tuas células estão liberando saliva. E essa saliva, ela saiu do núcleo código, foi escrito aqui, ó, copiado aqui, feito várias delas, vai para o complexo de Golgi e o complexo de Golgi libera isso daí ligando na membrana. Tá? A gente vê aqui, ó, a partícula, entra através desse fagossomo, né? Ela faz aqui o pseudópode, se é, forma o fagossoma. Olha aqui, o complexo de Golgi vem, manda os lisossomos que se ligam aqui, cria esse vacúolo digestivo, né? Que é o que? O alimento mais as enzimas. Depois que ele absorver tudo, o que tem de resíduo se liga aqui
e vai embora, que é o processo todo de alimentação por fagocitose. Tá ok? Deu para entender direitinho a função da membrana e como é que ela se desenvolve dentro da célula, dentro das outras organelas? Deixa eu parar aqui, parar a apresentação. Deu para entender assim, a grosso modo? Sim. Nem eu tinha reparado que estava escuro já aqui. Mas bem, tá lá o PowerPoint, eu já deixei para vocês. E se vocês quiserem também tem o link para vocês baixarem o livro. Mas o livro, quando a gente baixa, ele vem com um monte de blá 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 antes, né, de indicação para o professor. Eu acho que é melhor vocês esperarem, porque realmente ele acaba ficando pesado. Mas eu acho que essa semana ou na outra esse livro deve estar chegando para vocês. Tá ok? Tá ok, professor. Então eu Tá vou bom. baixar aqui agora que eu estou gravando aqui, ó. Interromper a gravação.